O livro de Atos dos Apóstolos tem como seu autor, ou sua autoria, o apóstolo Lucas. O mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho segundo narrativa de Lucas, e tem uma particularidade tanto no Evangelho como no livro de Atos, que Lucas escreve a um homem chamado Teófilo. Quem seria este homem Teófilo? Podemos fazer algumas suposições que era um oficial romano. Não sabemos ao certo se era cristão ou se estava pesquisando a fé no cristianismo. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. E assim, Lucas, tanto no seu evangelho como no livro de Atos, ele diz no capítulo 1, no verso 1, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então esse livro de Atos é um relato também da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é colocado logo nas primeiras referências deste livro, e aquilo que o Espírito Santo realizou através da igreja, por meio dela. O Evangelho de Lucas registra todas as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar em seu corpo humano quando esteve aqui na terra. Isso Lucas deixa registrado no seu Evangelho. Agora, o livro de Atos relata o que o Senhor Jesus continuou a fazer e ensinar por meio do seu corpo espiritual, que é a igreja. Ainda hoje as congregações podem aprender muita coisa sobre a vida e o ministério da igreja com este livro. Neste capítulo 1, vemos os cristãos cuidando de algumas pendências e preparando-se para o Pentecoste. O que disseram e fizeram revela aquilo em que a igreja acreditava, em quem depositavam a sua fé. E aqui nós encontramos, nesses primeiros versículos, que eles tinham fé no Cristo ressurreto. Depois de sua ressurreição, o Senhor Jesus permaneceu na terra por mais 40 dias e ministrou a seus discípulos. Já abrira a mente deles para que compreendessem a mensagem do Antigo Testamento acerca do Messias. Lucas faz referência disso no seu Evangelho. Mas ainda havia outras lições que precisavam aprender antes de dar início a seu ministério. Durante esses 40 dias, o Senhor Jesus aparecia e desaparecia, e os cristãos nunca sabiam onde estaria. Foi uma excelente maneira de preparar a igreja
pois em breve não o teriam mais na terra para instruí-los pessoalmente. Assim também os cristãos de hoje não sabem quando o Senhor voltará, de modo que a nossa situação é parecida com a deles. O Senhor ensinou-lhes várias lições importantes durante esse período do seu ministério. E no verso 3 do capítulo 1 nós vemos o que o apóstolo Lucas coloca como lição, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então o Senhor Jesus Cristo, durante 40 dias, é possível que alguns cristãos ainda estivessem com alguma dúvida a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Mas àquela altura, a realidade da ressurreição do Senhor Jesus já era um fato inquestionável. A fim de fortalecer sua fé, ele lhes deu muitas provas incontestáveis, como diz aqui esse versículo, com muitas e infalíveis provas. Na narrativa de Lucas, ele coloca aqui a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Sabemos que quando o Senhor encontrou os discípulos, convidou-os a tocar seu corpo. Ele comeu na presença deles. Quaisquer que tenham sido essas provas, foram provas convincentes. E dessa maneira, a fé em sua ressurreição era importante para a igreja, pois seu poder espiritual tinha que ter essa disposição desta convicção. Além disso, a ressurreição, ela faz parte da mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao verso 8, ele chega a dizer: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se o Senhor Jesus estivesse morto, a igreja não teria o que dizer. Por fim, segundo a posição oficial dos judeus, os discípulos do Senhor Jesus haviam tirado seu corpo da sepultura, e os cristãos precisavam serem capazes de refutar essa ideia ao testemunhar para a nação israelita. Esses cristãos, eles foram escolhidos para ser testemunhas especiais da ressurreição do Senhor Jesus. E essa era a ênfase do seu ministério. A maioria das pessoas em Jerusalém sabia que o Senhor Jesus de Nazaré havia sido crucificado, mas não sabiam que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Então, por meio de suas palavras, atitudes e obras poderosas, os cristãos contaram ao mundo que o Senhor Jesus estava vivo. Esse era o sinal de Jonas, que Jesus havia prometido à nação: sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. E nesse verso 3 do capítulo 1, ainda vemos e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, Lucas estava dizendo que a vinda do reino do Senhor Jesus era algo que era anunciado nas primeiras pregações da igreja primitiva.
trata-se de uma referência ao reinado de Deus sobre o coração e a vida dos que creem no Senhor Jesus. Quando lemos 4 evangelhos, descobrimos que os apóstolos tinham uma visão bastante política do reino e se preocupavam com as próprias posições e privilégios. Uma vez que eram judeus patriotas, desejavam derrotar os inimigos e estabelecer definitivamente o reino glorioso do Messias. Não tinham consciência de que antes era preciso haver uma transformação espiritual no coração do povo, como o Senhor ensinou para Nicodemos. O Senhor Jesus não repreendeu os discípulos quando lhes perguntaram repetidamente sobre o futuro do reino judeu. Afinal, o Senhor dera-lhes entendimento para compreenderem as Escrituras. Portanto, sabiam o que perguntavam. Porém, Deus não nos revelou o seu cronograma, de modo que é inútil perguntar. O mais importante não é ter curiosidade sobre o futuro, mas sim ocupar-se do presente, compartilhando a mensagem do reino espiritual de Deus. Essa é outra ênfase no livro de Atos dos Apóstolos. E nos versos 4 a 8, nós podemos ler do capítulo 1 de Atos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. João Batista, o precursor do Senhor Jesus, havia anunciado um futuro batismo no Espírito Santo, e a profecia estava prestes a se cumprir. O próprio Senhor Jesus também havia prometido a vinda do Espírito. Os discípulos receberiam poder para servir ao Senhor e para fazer a sua vontade. E dessa maneira estariam preparados para o grande trabalho que haveriam de fazer. O verso de número 8 é o verso-chave deste livro de Atos. Em primeiro lugar, explica que o poder da igreja vem do Espírito Santo, não dos homens. À medida que recebeu novas oportunidades e que enfrentou diferentes obstáculos, o povo de Deus foi enchido repetidamente pelo Espírito. Pessoas comuns foram capazes de fazer coisas extraordinárias, pois o Espírito de Deus operava em sua vida. O ministério do Espírito Santo não é um luxo, mas sim é uma necessidade básica. E a palavra testemunha é uma palavra-chave no livro de Atos, e aparece 29 vezes na forma de substantivo ou verbo. Uma testemunha é alguém que relata o que viu e ouviu. Quem está no banco das testemunhas em um tribunal
Não apresenta ao juiz suas ideias e opiniões, pois ele está interessado apenas em ouvir o que a testemunha sabe. O termo mártir vem de uma palavra grega que pode ser traduzida por testemunha. E muitos do povo de Deus selaram seu testemunho, entregando a própria vida. Hoje fala-se muito sobre ganhar almas, o que não deixa de ser uma ótima ênfase. Alguns do povo de Deus são chamados para o evangelismo, mas todos do povo de Deus devem ser testemunhas e falar do Salvador aos perdidos. Nem todo cristão pode conduzir o pecador à fé e a uma decisão, mas a maioria de nós deve ser capaz de se esforçar um pouco mais neste ministério, mas todo o cristão pode dar testemunho fiel do Salvador. Atos capítulo 1, verso 8, também apresenta um esboço geral do livro de Atos, descrevendo geograficamente a propagação do Evangelho. E diz o texto, de Jerusalém para a Judéia e Samaria, e depois para os gentios até os confins da terra. Não importa onde vivemos, como cristãos, devemos começar a testemunhar em casa e depois por todo o mundo. E nos versos 9 a 11, nós encontramos as seguintes palavras: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste isso. Eles tinham a certeza da volta do Senhor Jesus. A ascensão do Senhor Jesus aos céus foi uma parte importante de seu ministério, pois se não tivesse voltado para junto do Pai, não poderia ter enviado a dádiva prometida do Espírito Santo. Além disso, neste momento, o Salvador é nosso sumo sacerdote, que intercede por nós e nos dá a graça de que precisamos para viver e para lhe servir. Também o Senhor Jesus é o nosso advogado diante do Pai, perdoando-nos quando confessamos nossos pecados. O cabeça da igreja, o Cristo exaltado e glorificado, trabalha com seu povo aqui na terra e o ajuda a cumprir seus propósitos, principalmente de pregar o Evangelho a toda a criatura. Enquanto os cristãos observavam o Senhor Jesus ser levado para a glória, 2 anjos apareceram e os repreenderam com brandura. Tanto no ministério descrito em Atos como hoje, os anjos exercem uma função importante, mesmo que não possamos vê-los. Os 2 mensageiros garantiram aos cristãos que o Senhor voltaria da mesma forma como havia partido. Ao que parece, trata-se de uma referência à sua vinda em público com as nuvens dos céus, não a sua vinda para buscar a sua igreja num abrir e fechar de olhos. Quaisquer que sejam as ideias das pessoas acerca do cronograma profético de Deus,
os cristãos concordam que o Senhor Jesus voltará e que virá a qualquer momento. Este fato por si só deve ser um grande estímulo para o serviço cristão fiel. Por isso estamos aqui anunciando, para que você também tenha essa esperança da volta do Senhor Jesus e esteja preparado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o teu evangelho continue sendo pregado conforme encontramos no modelo da igreja primitiva. O trabalho, o fato do Senhor morrer para perdoar os nossos pecados, ressuscitar para a nossa justificação e ascender aos céus, como nosso sumo sacerdote e advogado diante do Pai. Ó Deus, obrigado por este grande privilégio de pertencer ao teu reino, e suplicamos que muitos corações sejam abertos pelo Espírito Santo de Deus, e assim também tenham essa grande esperança. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. De Jesus.